Fala, galera. Primeiramente, quero começar dizendo que eu acertei, né? Meu palpite da última vez que estivemos aqui. Mesmo o pessoal achando, pronto, o Minhoca vai zicar, vai zicar. Mas, assim, o jogo, ele aparentemente parecia... Ele teve todo um contexto de, antes da partida, os meninos, eu acho que estavam cobertos de razão. Eu teria escolhido empate também, né? Na última vez que me perguntaram isso. Mas tinha ali um sentimento mais propício para o Ceará de situações que o Ceará andou atravessando nos últimos 3 jogos, principalmente contra Flamengo, Santos e São Paulo, um contexto de um empate, um sentimento positivo, e do lado do Fortaleza, uma pressão muito grande, que também isso teve resultados na partida. No início, né, as duas equipes que foram montadas, o Fortaleza tinha ali basicamente o time que já se imaginava. Acho que talvez a grande surpresa foi o Hércules voltando à titularidade, ele que não tinha jogado o jogo passado, e aí se imaginava que Zé Wellison poderia utilizar, então o Hércules apareceu e basicamente o mesmo time, com uma exceção, né? O Capixaba entrando no lugar do próprio Crispim que não vem jogando bem, ele escolheu o Capixaba jogar pelo lado esquerdo. Do lado do Ceará, principalmente por conta da saída do Medoça, quem foi escolhido foi o Eric, e aí o Vina, que fez toda uma preparação intensiva para estar para esse clássico, ele foi colocado de início. E a grande questão foi, jogaria com Kleber, jogaria com Lima e jogaria com Vina. E aí como seria isso dentro de campo? O Vina ia jogar centralizado, o Lima ia jogar mais aberto. E o que a gente viu foi o Vina jogar mais aberto pelo lado esquerdo, então ele manteve essa mesma estrutura do 4-3-3, com o Lima centralizado, o Eric na ponta com o Kleber na frente. Na partida, Lucas, assim, o primeiro tempo de pouca bola jogada e de muita confusão. Primeiramente, o jogo foi parado ali em 2 momentos por conta dos sinalizadores, né, da torcida do Fortaleza, algo totalmente desnecessário. Todo mundo sabe que não vai poder, e na hora que tem, para-se o jogo. E acho que naquele momento a própria torcida do Fortaleza deu uma atrapalhada, porque nos primeiros minutos eu acho que o Fortaleza estava um pouco mais, obviamente era de se esperar, o Fortaleza estava muito mais disposto a tentar abrir o placar. E isso deu uma quebra no ritmo do jogo. O Ceará teve uma oportunidade muito boa numa bola sobrada em que o Eric quase fez um golaço numa jogada. O Fortaleza tinha dado uma resposta antes, uma bola que recebeu dentro da área o Moisés, e o Messias conseguiu travar o chute numa oportunidade muito boa. E depois veio a confusão ali aos 20 minutos, né? Um momento que, cara, é a coisa que eu mais odeio no futebol, mesmo assim, sabe? Quando tem um clássico, isso acontece em Grenal, isso acontece em Bavi, isso acontece em Grenal, todo Pernambuco. Grenal, né? Todo Cara, Grenal. é um nível, é um pensamento ridículo de jogadores que entram em campo para mostrar uma macheza insignificante. Não adianta de nada você colocar o dedo na cara do outro jogador, você empurrar esse cara, você tentar dar um tapa, né? Tentar dar um murro, que seja. Isso não adianta de nada. Então, se tivesse dado empate, uma briga generalizada ali entre os jogadores, não ia ter adiantado de nada, de nada, de nada. Se houvesse uma expulsão para o lado do Ceará, não teria adiantado de nada, se tivesse perdido o jogo. Então, não justifica, na minha avaliação, o futebol, jogadores em campo para um jogo de Campeonato Brasileiro, porque se é um jogo mata-mata, não é nem que eu considero, não, mas assim, se entende porque é um jogo final. Mas, pô, você vai ter muitos jogos pela frente, né? E aí o Felipe, queira ou não, abriu margem ali para aquela expulsão. Ele tenta agredir, até acerta o rosto do Richard, né? Não foi um soco propriamente, mas foi uma mão na cara ali. E aí o VAR chamou e deu a expulsão para o Felipe, que ali era o primeiro ponto que eu estava citando, né? O Fortaleza para esse jogo, que era o mais necessitado da vitória, mais do que o Ceará, que também precisava, a primeira coisa que o Fortaleza teria que entender, ele tem que estar inteiro para esse jogo, ele tem que estar com a cabeça no lugar. E o Fortaleza estava nervoso. Aliás, é uma característica do elenco, de alguns jogadores do elenco, como Robson, como Matheus Vargas, enfim, alguns atletas, né, o próprio Felipe, são jogadores, às vezes, que de maneira recorrente ficam ali naquela reclamação. E ali naquela expulsão, o jogo, ele muda, digamos, a trajetória da partida. Embora, logo após a expulsão, o Ceará não soube controlar logo nos primeiros minutos. Foi o Fortaleza que ainda continuou tendo a bola e tudo mais. Tanto é que o Moisés teve uma chance que ele entra na área limpando ali o Gabriel Lacerda, né? O Luiz Otávio, na jogada da confusão, né? Sentiu, foi substituído pelo Lacerda. Na jogada, o Moisés sai do Lacerda, sai do Vitor Luiz e chuta para fora na melhor chance do Fortaleza no primeiro tempo.
E aí depois não, aí é o predomínio, aí o Ceará acorda para o jogo, demorou uns 7, 8 minutos para o Ceará entender que ele tinha um jogador a mais e precisava se impor como time. Só que aí, muitas vezes, o Fortaleza estava se segurando, muita bola ali passando na área, o Ceará tentava muito com chute de fora da área, teve chute do Lima, que a bola bateu no travessão, teve chute, acho que do Richard também, nessa tentativa, e pouco jogada trabalhada. Até conseguiu fazer uma jogada, mas o Richard estava impedido, um gol que seria do Vina, e o juiz acabou anulando. Aí, já no final do primeiro tempo, aí vem, digamos, a outra situação, que eu acho que, tipo assim, dá para entender a reclamação pro lado do Fortaleza, mas ao mesmo tempo não. Porque é o seguinte, o jogo é até os 55, o juiz tinha dado 10 minutos de acréscimo, né? E aí, quando a bola chegou no Richardson, eu já tava, porque tinha chegado a merenda lá na rádio, eu já tava me preparando para merendar, né? E aí eu já tava pronto a me levantar para ir fazer o lanche. E na hora, quando a bola chega no Richardson, eu achei que ele ia apitar, né? Que já tinha batido 55. Aí ele não apitou, a jogada seguiu, a bola chegou no pé do Vini e o Vini acionou um passe maravilhoso para o Kleber fazer 1-0. O Kleber que está realmente vivendo uma fase matadora. Olha que coisa, né? Há 4 jogos ninguém diria isso, mas ele está numa fase que está muito confiante. Queira ou não, eu mesmo, que sempre achei que ele não fosse render mais para o Ceará, o momento dele hoje tem sido muito importante, não à toa tem feito gols em todas as partidas que fez nas últimas 4. E aquele gol, na última bola do primeiro tempo, Lucas, praticamente determinava a situação, quer dizer, imaginava-se que determinava a situação bem favorável para o Ceará. O próprio Dorival, juntamente ali com seu filho, né, que estava ali na beira do gramado, o Dorival estava expulso, percebeu que o Richardson poderia até ter sido expulso no primeiro tempo, num lance que eu até não considerei uma falta, assim, eu nem achei falta, mas poderia o Richardson ter tomado um segundo amarelo, ele que já estava amarelado. E era um jogo de muita... O primeiro tempo foi de muita catimba, muito cartão para cada lado. Aí ele saca o Richardson para trazer o Sobral. E eu acho que, para espanto de muita gente, não sei se para tanta gente, mas a postura do Ceará no segundo tempo não foi, assim, a correta, né? O Ceará tinha um jogador a mais, o Ceará não conseguia ter a bola, principalmente pelos lados, assim. O Eric não fez uma partida que, sabe, causasse impacto. Eu acho que todo torcedor do Ceará imaginou, se é o Mendonça aqui, a gente poderia já ter resolvido esse jogo. 2, 3, poderia ter acontecido até a goleada do último clássico da Série A. E isso não aconteceu. O Ceará praticamente ficava recuado e era o Fortaleza dominando a posse. Então, o Ceará que parecia que estava com um jogador a menos e o Fortaleza foi lá no segundo tempo criando várias chances. E aí volta aquela mesma questão que eu e o Lucas a gente já falou aqui, né? A incapacidade do Fortaleza, às vezes, de ter as possibilidades e não converter ela. O Moisés teve uma chance que o Robson passava na esquerda, acabou desperdiçando. O próprio Romero, na sua última participação, uma jogada do Lucas Lima, em que ele toca no meio, o Romero chuta para fora, uma grande oportunidade. Teve outras também que poderia o Fortaleza ter empatado. Acho até que o cenário se desenhou para esse empate, muito pela incompetência do Ceará no segundo tempo, que praticamente chamou o Fortaleza a fazer o gol. Eu estava vendo a hora do Ceará realmente ceder o empate e que o Fortaleza, ao mesmo tempo, com todas as limitações que tinha e as carências no elenco que tem, que eu e o Luca também a gente menciona muito isso, né? Os jogadores reservas que não conseguem mudar totalmente o jogo, nenhum jogador que sai do banco tem resolvido a situação para o Fortaleza, nem De Pietri, nem Robson, nem Romarinho. E aí, nos minutos finais, ficou aquele sentimento de que pudesse ter um empate, mas na soma geral, o que pesou foi exatamente aquele gol no final do primeiro tempo. Então, não foi um clássico tão vistoso assim, foi um clássico de muita confusão. Aliás, um lance que eu acabei esquecendo e que a gente pode debater depois, teve ali um pedido de pênalti, um lance, cruzamento, acho que foi do Capixaba. O Sobral tentou cortar a bola, ele erra e a bola bate no braço e o braço dele estava aberto. Naquele lance, né, assim foi, acho que por volta de 10, 12 do segundo tempo, foi bem no começo do segundo tempo, né? O VAR não chamou. O VAR não chamou. Eu acho que o VAR deveria ter observado. Eu acho que tem ali uma bola passando. Mas, cara, lance na mão é uma das coisas mais aleatórias no Brasil. Eu já vi Não, lance cada desse. um marca o que quiser, pô. E aí, exatamente, é uma situação como essa, eu teria chamado e eu teria dado pênalti, que eu acho que o Sobral, ele impede ali uma bola que estava passando dentro da área, que poderia gerar uma possibilidade de finalização. Mas aí fica aquela coisa do interpretativo. Foi interpretativo? Então deixa o jogo seguir. Vamos ver se lances assim vão ser adotados, mas conhecendo a arbitragem brasileira como geral, é capaz da gente ver o lance Amanhã, na próxima rodada, amanhã, essa amanhã se mesma tiver situação. jogo, já vai ter alguma coisa. Mas Vai o que é ser engraçado, ser tratado disso aí. interpretativo, então também não deveria ser chamado na expulsão do Felipe.
Porque o Bandeirinha estava de frente para o lance na expulsão do Felipe. Ele estava separando os dois atletas e ele não chamou o árbitro. Então, se é interpretativa ali, tem que ser interpretativa aqui. Então, a arbitragem também não tem nenhuma coerência. Pois é, enfim. Mas é isso. O clássico ficou marcado, Lucas. Aí, para encerrar, até para passar para lá e para Luca, foi marcado por muitas situações, né? Muitas situações de arbitragem, de confusão, de bate-boca, enfim, né? Mas, e aí o Ceará, né? Quinta vitória seguida em Clássicos Reis, jogando pela Série A, o que já é uma bem considerável, né? Uma freguesia grande. Até se a gente somar no geral, o Fortaleza realmente tem o que, Luca? Uma vitória, duas vitórias apenas, jogando na Série A. E aí, essa situação do Fortaleza, né? Pelo lado do Ceará, muito boa, porque dá aquele passo que precisava dar para sair da zona de rebaixamento e agora tentar fazer o campeonato de recuperação necessário. O Ceará, e obviamente aquilo que eu tinha falado aqui das outras vezes, o Ceará não pode entrar naquela máxima de tipo, o meu rival tá mal, tá na lanterna. O Ceará tem que pensar nele. Esse foi um primeiro passo para a recuperação e fazer agora o campeonato dele. Já para o Fortaleza, não. Para o Fortaleza é o que a gente vem falando. A cada rodada que se passa, a vitória não vem, vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, enquanto a primeira vitória não vier, essa recuperação e essa possível permanência se torna cada vez mais complicada.